Olá, bem-vindos ao Road to Agility. Este é um canal focado em agilidade e inovação aplicados à entrega de valor e eu sou Adriano Ribeiro. Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a priorização do desenvolvimento agile. No início da minha carreira eu tive bastante dificuldade com isso, porque a mudança de foco numa entrega de um período mais longo, com maior tempo para modelagem, desenvolvimento em teste que nós tínhamos nos modelos uh, em cascata, né, usados na era pré-agile, o ritmo era muito diferente. Então, a forma de trabalhar era diferente. Ou seja, éramos quase que uma fábrica onde as peças elas eram entregues para serem montadas. Já no desenvolvimento agile, você monta pequenos blocos para serem usados. Ou seja, é muito diferente, né? A forma da gente pensar. A gente tem que montar cada bloco já pensando no valor que ele vai estar agregando no final do ciclo que você tá executando aquela montagem. Não é no final da esteira, né? Então, a gente precisa de novas regras, de novos conceitos, de uma nova forma de pensar e de trabalhar. E eu não estou falando do processo em si, né? Claro que isso faz muita diferença, mas além disso, você precisa mudar para que esse modelo efetivamente funcione, né, de forma realista. E para eu conseguir me habituar e a valorizar o que eu estivesse fazendo, então eu busquei, ao longo aí desses 20 anos de carreira, identificar elementos que me possibilitassem organizar o trabalho de maneira a fazer entregas mais objetivas e que representassem mais para o cliente que eu estiver trabalhando, né? Então, eu consegui identificar três pilares que me ajudam demais a fazer esse trabalho, né? E eles são o tamanho do ciclo, apesar de ser meio óbvio, o ciclo, o sprint, eu chamo de ciclo porque sprint é específico do framework Scrum, né? E na verdade a agilidade é muito maior do que Scrum, né? Você não precisa necessariamente de seguir todas as práticas recomendadas por aquele framework para se executar agilidade, né? Se nos remetermos a Extreme Programming, ela é muito mais, digamos, enxuta em termos de burocracia de métodos ou de recomendações. Ela é muito mais aberta e, com isso, muito mais difícil, né, de ser implantada, digamos assim. Ok, então o primeiro é o tamanho do ciclo, o segundo é a redução da incerteza e o terceiro é a unidade de desenvolvimento, ou seja, na verdade não é nem unidade de desenvolvimento, seria a menor unidade de desenvolvimento. Depois vocês vão entender a importância desse, desse termo, dessa expressão, né? E porque ela foi, assim, para mim, um divisor de águas, né? Principalmente para medir a minha capacidade e a maturidade como um desenvolvedor ágil. Ok. Em termos de ciclo, quando eu digo tamanho de ciclo, o que, que eu estou. A gente precisa definir o escopo, a gente precisa selecionar uma quantidade de trabalho ou identificar dentro da quantidade de trabalho que está sendo selecionada para aquele ciclo que caiba. Eu preciso conseguir visualizar isso. E para visualizar, como é que eu faço? Quais são os elementos que eu uso para identificar que uma determinada quantidade de trabalho
cabe naquele ciclo, ou pelo menos, né, eu vou saber reportar devidamente, né, os motivos, né, para eu estar alegando que eventualmente ele não caiba ou, enfim. Para começar, eu oriento a cenários e a funcionalidades, ou seja, ao invés, tem pessoas que trabalham por interfaces, né, ou por processo de negócio, enfim. Eu gosto de trabalhar por funcionalidade e, dentro da funcionalidade, cenários. Né? Por que funcionalidades e cenários? Primeiro, que ela já me possibilita agregar o Behavior Driven Design, que eventualmente a gente pode conversar num outro vídeo sobre essa metodologia que linka testes, desenvolvimento, né, e os testes de aceitação, e você pode usar até mesmo como uma forma para especificar até o que você tem que desenvolver, ou seja, usar como linguagem para gerar requisitos, que fica bem interessante. Né? Claro que nem sempre o seu nível de granularidade, e aí a gente vai falar disso mais tarde, o nível de granularidade vai ser adequado para você usar isso, mas isso é uma coisa a ser perseguida e a gente vai ver isso mais à frente. Ok, então na feature, baseado em feature e cenário, eu avalio 4 coisas, né, que são os números de dependência, a profundidade do cenário, as interdependências entre os cenários e o quanto de valor ele vai estar sendo agregado. É possível dele ser usado imediatamente após o término do desenvolvimento? Ou seja, ele, assim que eu entregá-lo, ele já poderá ser usado? Né? Por exemplo, ele é um relatório que eu disponibilizo e ele já está agregando valor ao processo? Ou ele é, por exemplo, uma interface de cadastro que eu ainda vou precisar alimentar os dados e eventualmente já ter um relatório ou ter uma interface de consulta? Como é que é? Então vamos lá, só repassando aqui os 4 passos. Dependências externas. Por que eu olho as dependências externas? Porque um cenário que faz muitas interfaces, ele possivelmente vai ter muitas regras de negócio, porque esses dados vão precisar ser verificados. Né? E você vai ter que mapear cada interface, você vai ter que avaliar o comportamento de cada interface que ele depende, né? E principalmente o momento no tempo em que essas interfaces geram dados ou têm dados. E até mesmo o formato dos dados que elas retornam, se estão nos formatos que essa sua nova rotina vai precisar. Então, é importante que você comece o desenvolvimento ou que você você balanceie entre cenários com poucas e com mais dependências, porque eventualmente a gente vai pegar cenários mais complexos. Mas lembre-se, ordene ou considere o valor agregado do cenário junto com a complexidade deles e balanceie. Né? Se você pegar muitos cenários complexos, você não vai conseguir entregar o software num ciclo curto. Né? Então, considere isso como assim, um must-have. Prioridade é a profundidade do cenário, ou seja, esse cenário, qual é o grau de exposição dele dentro da aplicação? Ele é uma regra de negócio dentro de um outro cenário? Porque ele pode ser, eventualmente, um novo tipo digamos assim, um novo tipo de pagamento dentro de um sistema de pagamento. Né? Então, assim, você avaliar em que ponto vai inserir aquele novo cenário. Né? E aí você vai ter uma ideia do contexto e até mesmo da complexidade de teste, né, daquele novo cenário que você está incluindo. Então, considere isso, o grau de acessibilidade desse cenário e a dificuldade para se testar e
inclusive os dados que ele vai gerar, né? Então, a profundidade dele dentro da sua aplicação pode ser um dificultador para você trabalhar. As interdependências, né? Ou seja, quando eu falei das interfaces externas, né? Então pode ser que ele tenha muitos interlocks, ou seja, ele vai gerar algo e ele está no meio de um processo. Ou seja, ele vai notificar ou ele vai sinalizar, ou o estado que ele gera, que ele muda, ele vai interagir com outros cenários. Então é importante que você saiba, né? Inclusive, se nós formos considerar lá a antiga contagem por função, né, considerava as entradas, né, dos cenários, né, as interações. Então é importante que a gente leve isso em consideração, né? E o último item, a agregação de valor imediato, eu acho que é o primeiro que você tem que considerar, né? Ou seja, porque o negócio não pode esperar, né? Quanto mais rápido você puder entregar funcionalidade para o processo que está sendo automatizado, né, você está agregando valor, né, na hora para aquele negócio. Então, balanceie entre features com valores ou funcionalidades com valores agregados imediatos e features mais complexas, né, que eventualmente não agreguem tanto valor, mas também podem ser importantes aí para a sua solução. Ok, segundo ponto, redução da incerteza. Esse ponto, ele é extremamente complexo, pelo menos ele foi para mim, né? E conseguir traduzir os relatórios, traduzir os requisitos em elementos que pudessem prover transparência no desenvolvimento e até facilitar a comunicação com o time. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum nos times de desenvolvimento as pessoas não se falarem durante o desenvolvimento de uma funcionalidade. Até podem comentar o que estão fazendo e tal, principalmente nas deles, mas é difícil paralelizar. Então, se você, a cada ciclo, você tiver que pensar em toda a modelagem das funcionalidades, você vai perder o tempo de um ciclo que já é curto. Então, o que eu faço? Eu categorizo. Eu avalio o cenário, por exemplo, esse cenário é de leitura ou escrita, esse cenário é de validação, quantas regras esse cenário tem? Como é que são as regras? Né? Ele tem valores opcionais? Ele tem campos requeridos? Quais são os valores? Quais são os domínios desses campos requeridos? Então eu procuro mapear tudo isso e transformar isso em atividades que você visualiza e sabe que tem que ser escrita. O mapeamento delas é direto para código. Que se isso estiver no board, se isso estiver no quadro, você consegue paralelizar de maneira mais fácil, né? Então, o que eu faço? No momento que eu começo a identificar essas categorias das atividades do meu projeto, eu começo a armazenar, fazer um banco desses tipos, né? Não um banco armazenado, é mais uma listinha mesmo, simples, mas que no ciclo seguinte eu já comparo os novos cenários e as novas features com a categorização que eu fiz no anterior. E aí eu consigo montar o meu board e analisar e propor as minhas soluções mais rápido, porque eu já consigo comparar as atividades de agora com as atividades de antes e eu já sei se ela é mais ou menos complexa, né? Pelo número de características que eu mapeei, eu consigo saber, né, o grau de complexidade dessa nova estrutura que está chegando, né? Então, e detalhe, não tem regra para o nível de granularidade que você, o nível que você conseguir ver, que você achar recomendado para você começar a trabalhar, faça o mapeamento. Se você visualiza no nível de operação, de processo, por exemplo, uma interface de cadastro, uma interface de consulta,
Se você começou nesse nível, beleza, né? Então, depois, você, conforme sentir confiança, você vai percebendo que vai podendo afinar essa granularidade e mapear mais elementos que vai te dar uma transparência muito maior do que você estiver desenvolvendo. E pegando esse gancho, a gente chega no último, que é a unidade de desenvolvimento. Na verdade, o termo, digamos, completo que eu falo é a menor unidade de desenvolvimento, que está diretamente relacionado ao grau de incerteza, né? A sua incerteza vai ser menor quanto for menor a sua unidade de desenvolvimento. Então, é o que eu digo, busquem, né, encontrem a sua menor unidade de desenvolvimento. Mas isso tem que ser feito agora, nesse ciclo, porque no próximo ela pode ser diferente. Conforme você vai aprendendo, ela vai podendo ser reduzida, podendo chegar a nível de campo, né, que as atividades vão fluindo numa velocidade muito maior, você vai poder colocar várias pessoas trabalhando numa mesma história para entregar o valor, né, antes de passar para outra. Vocês já não ouviram aquela história de não entregar assim, em muitos ciclos, às vezes a gente fica com várias histórias em paralelo e as pessoas estão, cada uma trabalhando numa, assim, ao invés de todas trabalharem numa, mas para todas trabalharem numa, com um grau de certeza muito grande, ou seja, algo que está sendo modelado, que as pessoas têm que conversar demais, né? Então, dificulta esse paralelismo. Quanto que se as pessoas conversarem antes para modelar, quando falo modelar, eu falo mapear essas atividades, essas categorias, essas regras, né? Você mapeando isso depois, durante a execução da sprint, fica muito mais fácil trabalhar, né? E no nosso mood, uma vez que você tenha essa incerteza reduzida, que você categorizou as coisas, você consegue focar diretamente na sua unidade de desenvolvimento. Então, assim, aqui eu vou te falar as que eu utilizo hoje, né? Então, eu procuro trabalhar os fluxos, né, ou cenários das aplicações. Claro que eu trabalho no Instituto de Pesquisa, então os meus cenários variam demais, o tipo de projeto, enfim. Mas em projetos mais determinísticos, projetos mais orientados a processos, a negócios, eu ordeno da seguinte maneira. Eu começo com as consultas, porque a consulta pode ter os dados carregados de forma automatizada ou carregados manualmente, enfim. Mas diversas áreas do negócio podem ver esses dados através dessa interface. E se for migração de sistema legado, fica muito mais fácil, digamos assim, porque você já vai poder partir de bases já estabelecidas e ler esses dados e apresentar no novo formato, no novo layout, né, conforme as regras estiverem definidas. Partindo das consultas, você pode fazer as seleções, né? Ou seja, você aproveitou a estrutura de leitura criada e você incluiu o filtro, né? A partir da listagem, você tem a seleção, né? Então você pode fazer a edição, ou seja, você seleciona, né, um registro que já existe na base e você altera os valores dele. No momento que você tem a funcionalidade de edição pronta, você pode fazer o cadastro aproveitando a interface de edição que já foi desenvolvida, né? E por último, você implementa a deleção conforme a necessidade. Na verdade, a deleção pode ser feita até antes mesmo do cadastro, né? Então, assim, essa seria a ordem que eu recomendaria, pois é a que eu uso, né, de maneira que você vai aproveitando o trabalho do ciclo anterior e ao mesmo tempo entregando valor direto para o seu usuário. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Esse foi aí o vídeo de hoje, né? Priorização e desenvolvimento agile.
Eu já escrevi mais sobre isso no meu e-book, né, sobre processo e desenvolvimento Agile. Eu vou colocar o link dele em algum lugar aí. Então, se você gostou, por favor, curta, se inscreva no canal, pergunte se tem dúvidas, quer saber mais sobre isso, comente, compartilhe e aí vamos melhorar e vamos evoluir rumo à agilidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.